Boa noite, queridos alunos, boa noite a todos os polos aí. Vamos lá para a nossa última aula, né? A nossa prova daqui a pouco está bem fácil mesmo, mais questões teóricas, né, professor? A gente fez mais para você entender o conceito de orientação a objeto, não precisa se preocupar tanto com a programação, né? A questão são os conceitos, né? O que é características, que são propriedades, que são atributos, que são getters, que são setters, o que são construtores. Então é esse o conceito que a gente vai pedir de vocês. Espero que vocês já tenham assimilado todo esse conteúdo. A gente vai fazer uma pequena revisão aqui e vai ser um pouco corrido, que é muito conteúdo, né, professor? Imagina, 5 aulas em 50 minutos. A gente vai pegar o principal e mostrar para vocês, tá, gente? Vamos lá. Então, hoje, nós vamos ver tudo, né? O que são classes, o que são objetos, como definir as características, como definir o comportamento, como definir os relacionamentos dos objetos e, por último, como definir as coleções de objetos. Então vamos lá, gente. O que são classes de objetos? A gente chegou a comentar, né, que objeto é algo que a programação orientada a objetos é o que os cientistas tentaram modelar o mundo real para o computador. Seria mais ou menos isso. E no mundo real a gente tem um conceito de objeto. A gente assimila as informações do mundo baseado em objetos, classificando as informações e assim por diante. Então, o primeiro conceito fundamental, o que seria o objeto, né? Então vamos lá. Objeto, quando você define um objeto, né, o que ele é, você tem que definir o que ele é, o que o objeto faz e como ele está em um determinado momento, né? Isso aqui é o dia a dia, como a gente poderia explicar para vocês. Só que na programação orientada a objetos, aí nós temos que trabalhar o que é com as características do objeto, o que faz com o comportamento do objeto, como ele está, o estado do objeto. Você faz essa analogia aqui, olha que legal, né? Porque você tem os termos técnicos da programação. Na verdade, o TI é cheio de termos técnicos, né? O professor Fábio, o professor Tiago ajudaram, quer dizer, cada disciplina que passar por vocês são termos que a gente utiliza no dia a dia e a gente precisa meio que conhecer, né? A priori, nossa, quantas informações, mas aos poucos a gente vai se assimilando, a gente vai acabar se tornando normal. É a mesma coisa de falar, olha, vamos dar um update, vamos fazer um download, né? Usa o browser, quer dizer, são termos que a gente acaba utilizando no dia a dia, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala em classe de objetos, qual o princípio, né, da programação orientada a objetos? Na programação orientada a objetos, temos dois conceitos bem distintos, né? Como falei, já foi passado, mas que deixam muitas pessoas confusas, né? Espero que vocês não se confundam na aula, né? Descrever a diferença entre o que é classe, né, e o que é objeto. Então, para deixar mais simples possível, né, a classe é a ideia do que seria um objeto. Você tem vários objetos reais e você acaba verificando quais são os semelhantes, você acaba classificando esses objetos. Poxa, esse computador, esse objeto aqui parece com aquele objeto, quer dizer, tem as mesmas características, os mesmos comportamentos, né? Ele tem, como a gente pode dizer, são muito parecidos. Então eu acabo classificando, nós seres humanos, acabo classificando os dois como sendo, né? Quer falar alguma coisa? Eu só queria dar um exemplo que a gente poderia fazer uma analogia com uma forma, né? Exato. A forma seria então uma classe e os vários vasos, digamos assim, que você poderia tirar daquela forma seriam objetos. É uma analogia para ajudar aí. Perfeito, né? Objeto é o real, classe é a ideia do que seria objeto. O objeto tem que obedecer a essa ideia, né? Então, na orientação objeto, tudo é objeto e todos os objetos têm que ser definidos baseado a partir de uma classe. Então vamos lá, só para deixar claro, né? A forma do carro, né? Tem um carro que tem uma forma, né? E dessa forma pode sair um Gol, pode sair um Fiesta, pode sair um Uno, pode sair vários outros carros. A ideia é o carro. O real, o que a gente vê na rua, né? O que a gente vê na rua é justamente o objeto. Eu dei um exemplo aqui, um elefante, né? Poxa, um elefante. Na hora que eu falei elefante para vocês, automaticamente vocês tiveram a ideia do que seria um elefante, mesmo não tendo nenhum elefante aqui no estado de Rondônia, né? Elefante não é um animal que a gente vai achar normalmente, mas perceba que você já tem a ideia.
Você sabe como reconhecer um elefante. Se você vê um elefante na sua frente, opa, aquele elefante que está passando na rua é o objeto. Essa ideia que você tem pré-concebida do que seria o objeto, do que seria o elefante, é a classe. Rapidamente, sei que vai estar corrido hoje, mas aproveitando esse gancho do elefante, a força da orientação ao objeto, ela nos permite fazer algumas coisas, por exemplo, como imaginar um elefante com atributo cor-de-rosa. Então, na verdade, é a força da ideia, do conceito de programação objeto, né? Pensando, um dos problemas também, gente, é alguém pensar que é característica. Qual é a característica do elefante? Ser cor-de-rosa. Não, a cor é a característica. E essa cor pode ter várias informações, pode ser azul, cor-de-rosa. É umas questões bem que a gente trabalha, né, que a gente vê muito dos nossos alunos. Eu peço, por exemplo, para definir as características desse meu notebook, né? Ele tem uma memória RAM, ele tem 16 GB de memória RAM, ele tem 1 TB de HD. Esse ter 1 TB, 16 GB, é informação sobre o objeto. Mas o que a gente pode falar ele tem RAM, uma característica, tem memória RAM. Aí, essa característica pode ter uma informação, pode ser 4, 8, 16 GB. Ter essa diferença, né, bem conceituar na cabeça, né? Vamos lá na definição de classe, continuando. E na programação orientada a objetos, né, geralmente a gente classifica primeiro os objetos para depois podermos criá-los e manipulá-los, né? E por isso que a maioria das linguagens orientadas a objetos existe uma palavra reservada a class. Então, class é justamente o momento, o ponto de partida onde começo a criar as classes, né? No modelo que a gente utilizou aqui, a gente definiu, por exemplo, o smartphone. E como é que eu faço para criar, definir uma classe em Java? Vamos lá por partes, né? Primeiro, tem que criar um arquivo. E como eu estou usando Java, esse arquivo tem uma extensão .java. Por ser uma classe, ele tem que começar com uma letra maiúscula, gente. Olha aí, classes iniciam com letra maiúscula. Quando você vai criar um objeto, você vai ver que o objeto ele é letra minúscula. Então, a classe diferencia do objeto também na programação, porque ela inicia com letra maiúscula. Então, você que acabou de criar um arquivo, né, para definir uma classe, para você classificar alguma coisa para o computador, e extensão .java, porque você está usando Java. Se você estivesse usando C# era CS, se estivesse usando PHP era .php, se estivesse usando Delphi era .py e assim por diante, tá? Você criou esse arquivo. O nome da classe, gente, é muito importante não ter, seguir as regras de nomenclatura de variável. Por exemplo, não pode ter espaço, nome, né, professor? Não pode ter caracteres especiais. Se você tiver um cedilha, um til, que é normal na nossa linguagem, não coloque cedilha e til, né? Porque a programação é meio intencionalizada, né? É mundial. Então, o cedilha e o til existe no Brasil, mas não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os acentos e assim por diante. Então, vamos tentar evitar o uso de cedilhas e til. Isso é até fácil entender, porque nos sites da internet, né? www, Ministério da Educação, não é educação com cedilha e til, é educacal, né? Em vez de ser endereço, é endereco, né? Porque eles tiram cedilhas, eles tiram os acentos para intencionalizar, vamos dizer. Então, nome de classe, gente, inicia com letra maiúscula. Não sei por que estou falando isso com mais detalhes, né, professor? Por quê? Deve ter algum motivo, né, professor? Não pode ter caracteres especiais. E se tiver nomes compostos, cada palavra inicia com uma letra maiúscula, gente, né? Então, tem conta corrente. Eu não quero definir o que é uma conta corrente. Eu tenho C maiúsculo de conta e outro C maiúsculo de corrente, e tudo junto. É uma maneira de definir a nomenclatura de uma classe, né? Bem, nesse meu arquivo, eu defini, as classes são públicas, no nosso caso aqui as classes vão ser públicas. Eu defino a palavra reservada a class, a partir daqui eu começo a definir uma classe. Aqui é o nome da minha classe, que tem que ser exatamente igual ao nome do arquivo, né? Igual, tem que ser igual, gente. Se for diferente, não compila. O que é não compila? Nem executa. Mas isso aí é uma característica do Java.
né? Outras linguagens, por exemplo, C#, você pode colocar o nome que quiser, o jeito que quiser, que ele vai gravar. Inclusive no C# você pode criar mais de uma classe em um único arquivo. Só que como eu sou um programador Java também, eu acabo trazendo os trejeitos, né, do Java e mesmo podendo C#, eu acabo criando uma classe por arquivo. Fica mais elegante o meu código, né? E definindo minha classe aqui, gente, toda classe tem o início da definição da classe definido por abre chaves e fecha chaves. Gente, para que serve o chaves? Chaves serve para definir o início e fim de alguma coisa, né? Lá na lógica de programação, quando vocês estavam vendo o VisualG, né, ou VisualG, depende de quem fala, não tem lá programa, o nome do programa, início e fim, né? Esse início é o abre chaves e o fim é o fecha chaves. Então percebam que esse abre e fecha chaves define o início e fim de qualquer estrutura de dados. Pode ser o início e fim de uma classe, início e fim de um método, início e fim de um namespace, assim por diante, de um package, assim por diante. Como falei, né, o nome da classe inicia com uma letra maiúscula, né, essa é uma nomenclatura adotada. Exemplo, cliente, produto, olha aí, tudo maiúsculo. Conta corrente, como falei, o C maiúsculo e o outro C maiúsculo. Nota fiscal, N maiúsculo, F maiúsculo. Perceba que eu não tenho acentos nesse nome, eu não tenho espaço nesse nome, eu não tenho caracteres especiais nesses nomes, né? Posso ter nome composto. Geralmente, eu tiro as preposições, aquelas palavras que juntam, né? Data de aniversário. Eu tiro o D, fica data aniversário, né? Então tem uns padrões de nomenclatura. Tem alguns puristas, professor, que eles colocam o nome dos atributos em inglês também, para ficar tudo em inglês, mas não precisa, né? Já quem está definindo é você e é algum objeto que está aqui né, na língua portuguesa, Brasil, então você pode definir classificar e definir os objetos usando a língua portuguesa, né? Mas tem alguns puristas que gostam, tudo em inglês. Já que a linguagem é inglês, vou colocar em inglês, mas não precisa, né? Como falei, recomenda-se que seja declarada uma única classe por arquivo de código-fonte, né? E esse arquivo tem que ter o mesmo nome da classe, né? Isso é só utilizado quando estou utilizando a plataforma de desenvolvimento Java. E por fim, a classe foi definida como pública, né? Por quê? Porque todos deveriam ter acesso a essa classe, é uma definição. Aquele public, né? Public class smartphone, o public, sempre quando coloca um public na frente, é o seguinte: olha pessoal, essa definição, isso que eu estou fazendo, está acessível a vocês, a usuários. Os usuários são os programadores que vão poder utilizar aquela classe, aquelas definições foram feitas para você. Vamos dar um exemplo aqui, criando objetos. Agora que a gente falou de classe, vamos falar de objetos, né? Vou criar uma classe qualquer aqui, definir um programa aqui, né, vamos dizer. Lá o void main, isso aqui é um método, olha aqui, meu método inicia aqui, termina aqui. A minha classe inicia aqui, termina aqui, entendam isso. E vamos definir objetos. Perceba que o objeto tem uma letra minúscula, começa com uma letra minúscula, né? E eu sei que isso aqui é uma classe porque inicia com uma letra maiúscula. Olha, carro é a classe, Go é o nome do objeto. Só que o que eu estou declarando, gente? Declarando, né? Depois de declarar, eu sou obrigado a instanciar. Instanciar. O que significa instanciar? Eu vou reservar um lugar na memória para armazenar as informações do carro. Esse new é justamente o comando de instanciação. Estou instanciando uma classe. Instanciar uma classe tem o mesmo significado de criar um objeto. Então, o que é instanciar uma classe? Criar objeto, né? Eu pego uma classe, a definição dela, e crio uma instância, quer dizer, algo real, que está armazenado na memória. E esse new é o comando para fazer isso, né? Outro exemplo aqui, nota fiscal. Então, NF001, qual é a classe e qual é o objeto, professor? Então, a classe aqui, ó, letra maiúscula, nota fiscal, N maiúsculo, F maiúsculo, né? E o objeto? O objeto NF001. Poxa, professor, esse objeto pode ter qualquer nome?
pode ter qualquer nome, desde que obedeça às nomenclaturas de objeto, quer dizer, inicia com letra minúscula, não tem espaço. Também não recomendamos usar cedilhas e acentos, aquelas caracteres específicos da nossa língua portuguesa, e caracteres especiais também não, né? O máximo que o pessoal utiliza aí, quando utiliza, é um underscore, né? Nem underline, underscore, aquele tracinho embaixo. Eles às vezes utilizam, mas não é tão comum não, tá? Aqui eu declarei nota fiscal NF001 e agora eu vou instanciar, eu vou criar um espaço na memória para armazenar essa nota fiscal. Bem, gente, nesses dois casos eu fazia a criação de objeto em dois passos, né? Primeiro declarava para depois instanciar. Dois passos. Dois passos. Mas eu poderia fazer em um único passo. Esse aqui é um exemplo. Olha, eu vou criar um smartphone Lumia, né? Então aqui é a classe, smartphone é a classe, Lumia o objeto, e new smartphone eu estou instanciando aquela classe, né? Só que de todos esses, gente, agora vamos deixar mais fácil, né? Vou até apagar aqui. De todos esses, o que o pessoal costuma mais fazer é esse nosso último exemplo. Vou até marcar em verde aqui, olha. Por que o pessoal utiliza mais esse tipo? Por algum motivo, né? Os programadores, nós programadores, a gente cria o objeto com o mesmo nome da classe. Então, se a classe chama venda, o objeto vai chamar venda também. Então, classe, primeiro a classe e depois o objeto. Nossa, professor, como é que eu vou saber diferenciar o que é classe, o que é objeto? Olha a letra maiúscula. Quem que está com letra maiúscula aí? A primeira, né? Então, essa venda aqui que tem um V maiúsculo é a classe. Essa venda aqui que tem uma letra minúscula é o objeto. Recebe new venda, que é letra, como é a classe, né? Ele define uma instância de uma classe, é o V maiúsculo, abre e fecha parênteses. Já que vocês já sabem, né? Para que serve esse abre e fecha parênteses, gente? Ali, new venda, na verdade, eu estou chamando o construtor da classe venda, né? E esse construtor recebe 0 parâmetros. Olha aqui, gente, vamos dar uma olhada aqui novamente, agora que é muito bom agora entender, é mais fácil a gente entender agora, porque a gente já viu tudo, né? Então isso aqui, gente, não é a classe, isso aqui é o construtor. Então eu vou criar um novo objeto baseado na classe venda, né? Mas usando esse construtor. E esse construtor tem quantos parâmetros? O parâmetro, gente, é tudo que tem entre o abre e fecha parênteses. Aqui estão os parâmetros. Parâmetros. Está tudo entre o abre e fecha parênteses, né? Não confunda parênteses com chaves. Eu queria só aproveitar um adendo aqui, porque o professor tem falado muito sobre a questão de seguir esses padrões de linguagem. E é importante observar que isso é chamado também de convenção sobre configuração, muitas vezes. Porque linguagens como Ruby, por exemplo, se você seguir certos padrões, você vai evitar de escrever código. É um princípio chamado DRY, Don't Repeat Yourself. Então, você simplesmente seguindo os padrões que são preconizados, você vai evitar de reescrever código, né? Isso em outras linguagens é usado até com mais força do que aqui. Perfeito, perfeito. Todas as linguagens têm suas convenções, né? E é bom a gente obedecer as convenções, né? E tem algumas frameworks. O que são frameworks? Isso é importante, está um pouquinho fora. O framework vamos dizer, um conjunto de funcionalidades que te ajudam a desenvolver um código melhor, né? Então você tem uma framework que já cria, por exemplo, telas CRUD, que é aquelas telas que cadastram, consulta, deixam tudo automático. Se você seguir as convenções, aquela framework vai reconhecer mais facilmente os seus objetos e poder criar a contenta. É interessante você seguir os padrões sim, tá, gente? Inclusive, quando você vai definir as características, fazer um mapeamento desses objetos lá para o banco de dados, o Hibernate, se você tem que ter os gets bem definidos, os sets bem definidos. Se você não usar essas definições, né, esses padrões, ele acaba nem reconhecendo. Ou então você tem que trabalhar nos arquivos de configuração para ele entender o que você está querendo dizer. Então, convencionando, quer dizer,
padronizando o nosso código, fica mais fácil sim, tá? Boa, gente, vamos lá. Então esse aqui é um construtor, tá, gente? Só lembrando daqui o porquê. Falamos também que toda classe tem uma identidade. Apesar, né, a gente vai analisando objetos, vamos pegar esses dois pincéis aqui, ó. Vamos dizer que os dois fossem verdes, né? Não são, um verde e vermelho aqui. São iguais, né? Tem o mesmo peso, o mesmo tamanho, quer dizer, são exatamente, foi usada a mesma forma, mas eles são objetos diferentes. Por quê? Ocupam um lugar no espaço, né, diferente. Lá na orientação a objetos, todos os objetos que criam, eles também são diferentes porque eles ocupam um lugar no espaço diferente. Quer dizer, que espaço é esse? Memória. Então, esse objeto vai estar numa posição tal da memória, esse outro objeto vai estar numa outra posição tal da memória. Então, por si só, eles já são diferentes. Só que para nós, humanos, a gente precisa identificar, poxa, são tão parecidos, como é que eu falo, eu quero esse lápis ao invés desse, esse pincel ao invés desse pincel? Se são o mesmo. Aí você pode falar, para mim, tanto faz, são iguais. Não, tanto faz não, eu quero exatamente esse, por algum motivo eu quero esse, mesmo esse sendo exatamente igual. Apesar de todos os objetos serem iguais, então nós, seres humanos, acabamos criando uma maneira de identificar melhor essa característica única que cada objeto tem. Então nós criamos a identidade do objeto. O que é criar a identidade do objeto? É criar uma característica que define aquele objeto unicamente. Vocês vão ver isso muito em banco de dados quando vocês falarem em chave primária. Só que na orientação a objeto não existe negócio de chave primária. Chave primária é banco de dados. Na orientação a objeto a gente chama identidade do objeto. Essa identidade do objeto pode ser definida de qualquer maneira, né? Por exemplo, o CPF no cadastro de pessoa poderia ser definido como identidade do objeto, só que não é recomendado. E por que não é recomendado? O CPF é uma característica explícita, né? ID, ou a identidade do objeto, é uma coisa do objeto, é específico do objeto. Então, apesar de CPF, num caso, exemplo, poder servir como identidade, quer dizer, poder identificar unicamente uma pessoa, não recomendamos usar características do objeto como identidade, né? Então, a gente cria especificamente uma identidade, um atributo específico para isso. Geralmente, eu utilizo o ID, né? Uma característica chamada ID. Então, se eu criar uma classe aqui, dar um exemplo, pegar aqui um outro exemplo, né? Eu teria aqui no smartphone, tá, gente? Um exemplo aqui nesse código já está em branco, ainda bem que está em branco. Eu criaria, no meu conceito, private int id, né? Esse id seria a identidade do objeto. Lógico, para esse ID eu vou ter que ter o get, né, o get ID e o set ID também, que eu preciso definir os dois. Tem gente que coloca smartphone ID, mas o importante é que você tem que ter definido esse ID na sua classe. É importante sim você definir esses IDs, tá? Bem, vamos falar agora das características do objeto. Como é que a gente define as características, né? As características são definidas pelos atributos. Podemos considerar, então, a palavra atributo como uma definição das características do objeto. Atributo é a mesma coisa que característica, né? Agora, o que seriam atributos? Atributos são variáveis que armazenam informações do objeto. Nota mental. Importantíssimo isso aí também, gente. Olha aí, presta atenção. Um atributo é uma variável do sistema, uma variável? Não. Ela se comporta como uma variável. O atributo não é uma variável local. A gente fala uma variável local, aquela variável que armazena temporariamente uma determinada informação dentro de um método. Um atributo pode ser chamado de uma variável membro do método. Do método não, da classe. Um atributo, ela pertence à classe. Um atributo é uma variável membro da classe. Então, tem duas definições específicas, definições específicas de variáveis. Variáveis locais, aquela que você utiliza, o contador i, soma, que você utiliza
num pequeno, para uma finalidade específica, vamos dizer, né? E tem aquela variável que faz parte da classe, faz parte do objeto em si. Ela é membro do objeto, né? A gente pode, então, algumas bibliografias chamam atributos de variáveis membro, mas não confundir com variáveis locais. São duas coisas distintas também, né? Então vamos lá, finalmente, agora a gente tem aqui o nosso programa, a gente vai definir o cliente aqui. Primeira coisa, definir o ID, definir o nome, o endereço, a data de nascimento, a renda familiar, CPF, telefone. Perceba que todos os atributos iniciam também com letra minúscula, tá? E se eu tiver mais de uma palavra fazendo parte do nome do atributo, a segunda palavra em diante inicia com a letra maiúscula. Então vê que data de nascimento, o D é minúsculo, mas o N de nascimento é maiúsculo. Então isso é um padrão. Você pode, poxa, professor, tantas regrinhas chatas, mas isso acaba se transformando normal para você. É a questão, quando você vai programando, você vai incorporando aquelas manias, aqueles trejeitos da programação aí, que você acaba fazendo isso já inconscientemente, né? Então vamos lá, fazendo um resumão. As características de objetos são definidas pelos seus atributos. Os atributos também podem ser considerados como variáveis membros de um objeto. Após definir essas variáveis membros na classe, todos os objetos criados a partir dessa vão conter essas características, tá, gente? Isso é importante. Se eu definir uma característica na classe, aquele objeto, quando eu for criar um objeto baseado naquela classe, não é herdar, né? Ele vai ser criado do jeito que você pediu para ser criado. Olha, se o pincel tem a característica peso, né? Na classe pincel tem característica peso, quando criar um objeto pincel, esse objeto pincel vai ter peso, vai ser uma cópia exata. Vou deixar claro nisso aí, né? Bem, só que a gente precisa prover algum mecanismo de acesso aos atributos. Os atributos têm que ser protegidos, né? Na nossa segunda aula a gente falou muito bem sobre isso. E para proteger os atributos a gente precisa definir os gets e os sets, né? O que é o get? Get é um método, a gente já sabe o que é um método, né? Método. Aí, professor, o método, ele define o comportamento de um objeto? Sim. Assim como o atributo define uma característica, o método define um comportamento. Agora, o get e o set é um método bem especial. Por quê? Tanto o get e o set, eles são métodos que são utilizados para manipular os atributos. Essa é a questão, né? Então, get e set são métodos? Sim, métodos. Só que são métodos especiais? Sim. Por quê? O objetivo dela é manipular os atributos, ter acesso aos atributos. Então, tanto o get e o set é uma barreira, né? Um mecanismo de proteger os atributos. E se eu precisar qualquer informação, tanto ler uma informação de um atributo, quanto enviar uma informação para o atributo, eu vou precisar dos métodos get e set, né? Então, get é um método que permite o acesso de leitura e o set é um método que permite o acesso de escrita a um atributo, tá, gente? No conceito de getters e setters, o que seria mesmo? Os getters e setters servem como guarda-costas de um atributo, né? Você tem uma barreira de acesso a ele, né? Os getters e setters só deixam acessar o atributo, mas permitem definir algumas regras para esse acesso. Então eu acesso, mas eu posso criar uma certa inteligência para esse acesso, né? Então, os getters e setters têm a função de garantir o estado consistente de um objeto. O que é o estado consistente do objeto? É um objeto que poderia estar, que existe aquele estado, aquelas informações no mundo real, né? Não vai ter uma informação errada. Por exemplo, a pessoa com idade de 500 anos. A pessoa sem querer foi digitar o 50 e botou um zero a mais, 500. Existe uma pessoa, um cliente com idade de 500 anos? Não, não existe. Então, o get e o set, ele cria esse mecanismo que se você tentar colocar uma idade errada, fala, olha, essa idade é impossível, né? Pelo menos por enquanto, né, nossa sociedade não tem essa idade aí. Então, é uma maneira de você garantir o estado consistente do objeto. Então, voltando aqui, um exemplo de get e set,
dado um atributo, no caso aqui o ID mesmo, eu tenho um getID e logo depois eu tenho um setID. O getID, ele retorna o mesmo tipo do atributo, né? Não tem parâmetros e tem apenas return. Já o set, ele não retorna nada, ele é void, né? Um método que não retorna nada, tem como parâmetro uma variável que vai, cujo valor vai servir para atribuir no atributo, né? Então eu tenho um parâmetro aqui e esse parâmetro vai ser armazenado no atributo que eu quero. Bem, gente, eu só defini o get e o set para o ID, mas eu teria que definir o get e o set para todas as outras propriedades. Professor, e se eu não definir o get e o set para um determinado atributo? Aquele atributo vai ficar interno, né? Tem algumas informações que você fala, olha, ótima questão, professor, muito bom a gente tomar conhecimento disso. Não é porque eu criei um atributo que eu sou obrigado a criar um get e o set. Não, esse atributo é apenas para um controle interno da minha classe. Perfeito, né? O get e o set é só se eu quiser expor aquele atributo, né? Eu posso apenas expor o atributo com get, quer dizer, é um atributo somente leitura, é uma característica somente leitura, ou com get set, quer dizer, eu consigo ler e também consigo atribuir. Mas se eu não quiser expor, quer dizer, é uma característica interna a mim, né, ao objeto, perfeito, você não coloca nenhum get nem set, e quem estiver de fora daquele objeto não vai conseguir enxergar, né? Interessante isso aí. Então, você não é obrigado a criar os gets e sets para todos os atributos, deixar bem claro. Então, nós criamos aqui o get e o set para o nome, o get e set para o CPF. Agora, no get e set CPF, olha uma coisa interessante. Eu falei que eu poderia criar regras. No set CPF, eu criei uma regra, olha. O CPF só é só válido se ele tiver tamanho 14, colocando os pontos e os traços, né? É lógico que o cálculo do CPF é bem mais complexo que isso. É que não teria como, né, teria que gastar uma aula toda para explicar como é que funciona o cálculo do CPF. Mas eu coloquei aqui um código bem simples dizendo, olha, o CPF só é só válido se ele tiver tamanho 14. Se ele não tiver tamanho 14, você vai gerar um erro. Olha, alguém tentou atribuir um valor, um CPF errado aqui na característica. E a gente consegue fazer isso, né? Então, olha o que aconteceu. Vou botar em vermelho agora, né? O set CPF eu vou passar o valor que eu quero colocar como CPF, né? E eu pergunto, o tamanho desse valor é de 14 posições? Se for igual, se aqui for verdadeiro, então ele atribui. Ele vai conseguir colocar aquele valor dentro do atributo CPF. Agora, e se não conseguir? Gera erro. No que gera erro, aí a classe vai avisar, não, o objeto, no caso, vai avisar, olha, o cara, algum usuário acabou de tentar realizar uma operação inválida no nosso sistema, né? Perceba agora que eu estou colocando não só um pouquinho de inteligência, mas também estou colocando regras nos valores, né, que vão estar meus objetos. Eu estou garantindo o estado consistente do meu objeto. Quer dizer, eu vou falar que eu estou garantindo que o meu objeto cliente não vai ter um CPF inválido. Perfeito. E não pode ter CPF inválido, né? O que eu já peguei de sistema por aí que tem um caráter de CPF, só que você coloca qualquer CPF pode, e a partir no segundo momento você vai... Eu quero saber determinadas informações de CPF, aí não existe. Então, vejam como é importante você ter, né, os objetos bem definidos, com as informações bem definidas. É interessante que, nesse contexto, muitos objetos, muitas bibliotecas já se encontram até disponíveis, prontas, até do próprio Java, que podem ser reaproveitadas. Então, você não precisa, muitas vezes, escrever a roda, né? Vejam que ali, no valor, ele é da classe string. Então, na própria classe, o professor já está aproveitando um método que é um método da classe, para conseguir obter o tamanho do objeto. O lente, gente, esse lente pode ser utilizado para pegar o tamanho de uma string, o lente pode ser utilizado para pegar o tamanho de um vetor, pensando que uma string pode ser considerada como um vetor de caracteres, tem esse detalhe aí, né? É interessante, tem muita coisa pronta para você utilizar aí. Bem,
E por fim, gente, quando eu for instanciar, quer dizer, eu vou criar um objeto, né, do tipo cliente, eu poderia, o certo era ter cliente. Coloquei ABC só para definir que eu posso colocar qualquer nome, apesar de não ser o padrão, né? E para atribuir essas informações eu dou um set, né? Set nome, set endereço. E se eu quiser ler essas informações, eu dou um get nome, get endereço e assim por diante. Vamos falar agora de comportamento, gente. Comportamento são os métodos, como é que definir o que é que aquele objeto faz, né? Podemos considerar método como a definição do comportamento do objeto. Métodos são subprogramas que executam uma ação relacionada ao objeto. Subprogramas eu coloquei entre aspas duplas, que são como, não são subprogramas, né? Porque subprogramas é um conceito da programação estruturada. Mas como vocês já viram programação estruturada, vocês viram que a gente pode dividir um programa em vários pedaços pequenos. Um método é um pedaço pequeno, mas com uma função específica. Um método é aquele subprograma, entre aspas, que não é, né, só para dizer, é como se fosse, mas que pertence à definição de um objeto, né? Então é como se fosse subprograma, é só para fazer uma analogia para uma ação estruturada, né? E geralmente, né, os nomes dos métodos remetem a uma ação, né? E ação são verbos, né? Vender, matricular, sair, depositar, sacar, são verbos, você define uma ação, né? Bem, assim como a gente define os métodos podem ter parâmetros. O que seriam parâmetros? Parâmetros são informações passadas ao método, né? Eles também são chamados de argumentos. Então tem algumas literaturas que falam parâmetros, tem outros que falam argumentos. É a mesma coisa. A melhor maneira de passar informação através, né, para um método, são através desses parâmetros, que nada mais são do que variáveis, ou objetos, ou outros objetos, né? Então, ter consciência que um parâmetro é como se você estivesse passando uma informação através de uma variável. Simples assim, né? E, por fim, é possível passar várias informações ao método de uma única vez. Basta passar várias variáveis, não são variáveis, apesar de, né, serem variáveis, mas a gente dá o nome de parâmetros ou argumentos, né? Os métodos têm tipo de retorno, então o tipo de retorno que não retorna nada é o void, né? No caso do set, aquele método set, percebo que ele é void, porque ele não precisa retornar nada. Agora o get, ele retorna um valor do tipo do atributo, no caso. Vamos lá do método, né? O método sacar. O método depositar dentro de uma classe conta corrente, né? Ele retorna nada, quer dizer, o void é só para dizer que é um método, mas depois de executar todos os comandos que tem dentro do método, ele não vai precisar retornar nenhuma informação. Uma coisa simples, né? Agora, em algumas situações, é necessário retornar algum tipo de informação ao programa. Essa informação pode ser de qualquer tipo, né? Pode ser do tipo inteiro, número, double, float, boolean, ou até mesmo objeto, ou uma coleção de objetos. Quer dizer, eu posso retornar qualquer tipo de estrutura de dados em Java, né? E quando eu quero um retorno, né? Quando o tipo de retorno é diferente de void, quer dizer que eu vou retornar alguma coisa, né? Então o tipo de retorno é o tipo de dado ou estrutura de dados que eu queira retornar. Um exemplo aqui, perceba que não é mais void, é boolean. E se é boolean, esse aqui é o meu retorno. E já que eu sou obrigado a ter um retorno, todo método que tem um retorno, eu preciso definir a palavra return, né? E detalhe, gente, esse return, para quem for codificar, aconteceu comigo logo no início, esse return ele é obrigado a ser executado. Se eu colocar esse return lá dentro do if, ele vai dar erro, né? Eu tenho que garantir que aquele meu código vai passar para o return, né? Para isso, geralmente eu coloco uma única linha do método return, então eu tenho garantia que meu método vai estar correto, vai compilar. Se eu colocasse esse return dentro do if apenas, ele não compilaria, ele daria erro. Olha, esse método, apesar de você falar que retorna uma informação,
do jeito que está ele pode não retornar. Se pode não retornar, então dá erro, ele nem compila. Então eu sou obrigado a criar uma lógica que o return tem que aparecer. E a melhor maneira é colocar o return como na última linha de código, né? Então, gente, o que eu estou fazendo nesse método? Só para lembrar, acho que vocês já viram isso aí, no vídeo está bem definido também esse exemplo. Eu vou sacar. Para sacar, eu quero definir o valor do saque, né? Eu só vou conseguir sacar se o saldo for maior do que o valor do saque. Se ele for maior do que o valor do saque, maior ou igual, aí eu consigo sacar. Perfeito. Se não, eu não consigo sacar. E esse status, se eu conseguir ou não conseguir, vai ser retornado aqui pelo saque efetuado. Bem, e como é que eu uso o método? Do mesmo jeito que eu uso um atributo, né, gente? Após instanciar uma classe, quer dizer, após eu criar um objeto, né, eu posso chamar os métodos que eu quiser. Por exemplo, dado objeto, ponto, o nome do método. Set e get são métodos? São. Né? Olha aí, set e get são métodos. E eu passo aqui parâmetros. Olha os parâmetros que eu estou passando para os métodos. Né? Mas eu posso ter métodos sem... esses get set são métodos especiais, mas posso ter métodos específicos que denotam uma ação. Por exemplo, uma conta ponto sacar, conta ponto depositar, onde sacar e depositar são métodos. E eu já falo para você, todos os dois métodos ele tem um parâmetro, né? Eu passei um parâmetro aí, um único. Se eu tivesse que passar dois parâmetros, teria que colocar um vírgula aí no meio, né? E por que eu estou passando um número? Porque na definição do método eu falei, olha, esse parâmetro aqui é um double, então eu sou obrigado a passar um tipo de dado tipo double aí, né, gente? Então, é assim que a gente trabalha com métodos, é assim que a gente define o comportamento de uma classe. Bem, agora a gente vai falar de construtores. Construtores, gente, é um tipo especial de método, né? Eles são especiais por quê? Primeiro porque tem o mesmo nome da classe. Se minha classe chama conta corrente, o meu construtor vai chamar conta corrente. Se minha classe chama cliente, o meu construtor vai chamar cliente. Ele não tem tipo de retorno, nem o void ele não tem, né? E eles são executados automaticamente quando o objeto é criado. E como falei, toda classe tem pelo menos um construtor. Mesmo que você não defina explicitamente o construtor, na hora que você define uma classe, você não coloca lá o nome do método com o mesmo nome da classe. Mesmo que você não coloque explicitamente, o compilador vai colocar para você um construtor automático, né? E para que serve o construtor, gente? Ele define o estado inicial do objeto. Um exemplo de construtor, olha aqui, bem grande, a classe conta corrente, e eu tenho um construtor chamado conta corrente. Perceba que é o mesmo, é o mesmo nome, com o mesmo maiúsculo, mesmo minúsculo. A única diferença é que a classe não tem abre e fecha parênteses, onde coloca os parâmetros, né? Já o construtor, eu posso ter parâmetros, por isso eu coloco um abre e fecha parênteses, né? Não confundir o abre e fecha parênteses dos métodos com abre e fecha chaves, que o chaves ele delimita o início e fim. O parênteses delimita o quê? Aonde vou colocar os parâmetros. Parênteses, parâmetros. Chaves, início e fim do meu método ou da minha classe. Como falei, num construtor ele define o estado inicial. Posso definir, por exemplo, o estado inicial da conta corrente um número 0, o titular não tem definido, ou saldo 0, né? Mas eu também posso criar um outro construtor com informações, né, mais detalhadas. Eu quero criar uma conta corrente passando um número, um titular e um saldo. Poxa, perfeito, né? Então o que vai acontecer? O número, que é um atributo desta classe, vai receber esse número. O titular, que é um atributo desta classe, o diz é para esta classe, vai receber esse outro parâmetro. E o saldo, que é um atributo desta classe, vai receber esse outro parâmetro. Então essa é uma maneira de passar informações para o método. Gente, percebo que eu posso ter mais de um construtor? Ótimo. Então eu tenho sobrecarga de métodos, né? O que seriam sobrecarga de métodos? São métodos que têm o mesmo nome. Eles podem ter o mesmo nome, gente, mas não tem a mesma assinatura. Quer dizer, o método não é só composto pelo nome. O método é composto pelo nome,
O método tem um nome, o método tem uma quantidade de parâmetros, tem métodos que não tem parâmetros, tem métodos que tem um ou mais parâmetros, e também pelos tipos do parâmetro. Então a gente chama isso de sobrecarga de métodos. Isso é possível porque, apesar de terem o mesmo nome, né, a conta corrente tem, o construtor tem o mesmo nome, obrigatório, eles têm assinaturas diferentes. Muito importante a gente ver isso, né? Como falei, é o conceito de sobrecarga de métodos. Bem, continuando. Olha o exemplo aqui de sobrecarga de métodos. Eu tenho o método comprar, né? Que apesar, tem vários métodos comprar aqui, né? Olha aqui, todos eles válidos. Né? Porque apesar de ter o mesmo nome, eles têm assinaturas diferentes, ó. Nome mais a quantidade de parâmetros diferentes. Aqui tem 0 parâmetros, aqui tem 1 parâmetro, aqui tem 2 parâmetros. Em alguns lugares eu também tenho 2 parâmetros, né? A priori até deveria ser igual, não, porque não é só o nome e a quantidade. O tipo também tem que ser o mesmo. Aqui no caso são diferentes. E por fim, para preparar para a prova, gente, aqui o que a gente vai falar sobre relacionamento de objeto. O que a gente tem sobre relacionamento? Não tem como os objetos viverem sozinhos, eles precisam se relacionar um com o outro. Eu tenho vários tipos de relacionamento. O mais comum é o herança, onde eu herdo as características e comportamento do meu objeto pai. Eu tenho uma classe pai e a classe filha. A classe filha herda as características e comportamento da classe pai. A classe pai também pode ser chamada de superclasse, e a classe filha pode ser chamada de subclasse, né? Então vamos lá, né? Olha aqui a herança. Eu tenho 3 classes, né? Pessoa, cliente, vendedor, onde cliente e vendedor são filhos de pessoa. Pessoa é a superclasse ou a classe pai, e cliente e vendedor seriam a subclasse ou a classe filha. O que está acontecendo aqui? Cliente e vendedor estão herdando todas as características, como CPF, nome, ler e-mail, da classe pai. Então eu não preciso definir essas características aqui, né? Porque eu já herdei. Olha o tanto de economia de código que eu vou ter, né, gente? Isso a gente chama de reutilização. É muito fácil manter esse código assim por diante. Bem, a vantagem é que além de eu herdar, eu posso adicionar outras características, né? Cliente pode ser, por exemplo, uma renda. O vendedor pode ter uma comissão. Quer dizer, além das características que ele herdou do pai, eu posso adicionar outras, né? Como é que eu faço então? Se eu tenho uma classe pessoa, olha o cliente. Para falar que cliente é filho de pessoa, né, eu só preciso utilizar a palavra reservada extends pessoa. Então, cliente, que é a classe filha, estende a classe pai pessoa. Bem simples, né? E lógico, além de herdar, eu posso adicionar, como falei, eu posso adicionar outras características, né? Então eu tenho outras características aí a serem que podem, além do que ele herdou de pessoa, eu adiciono novas. Bem, além da herança eu tenho associação, quer dizer, eu consigo associar um objeto sem ser por meio de herança. Por exemplo, o meu relacionamento, eu com vocês alunos, né? Não é herança, o professor não é um aluno, o aluno não é um professor. Sim, herança é aquele tipo de relacionamento, A associação é quando, um professor tem alunos, ou então um aluno tem aula com o professor. Olha a diferença. São 2 objetos que estão se relacionando, né? Agora, como é que é feito isso? Você tem os modelos, a gente deu na última aula aí, como fazer herança, como fazer associação entre objetos, mas o importante é que você tem multiplicidade dessas associações. Eu posso ter uma associação de 1 para 1, quer dizer, um objeto se relacionando unicamente com outro objeto. Eu tenho uma associação de 1 para N, por exemplo. Eu, professor Lila, eu posso dar aula para vários alunos, né? 1 para N, ou N para N, né? Vários professores dão aula para vários alunos. Quem vai definir essa multiplicidade, essa característica, né? Vamos dizer, entre desses relacionamentos? Na análise você vai verificar, mas a vantagem é que é muito fácil, porque isso reflete exatamente o que existe no mundo real, né? Então, nas associações nós temos essas 1 para 1, 1 para N, N para N. E algumas associações especiais a gente chama de composição e agregação. Essas associações especiais, quando você faz faz parte de um todo, né? Então, um carro é composto de motor, carroceria, bancos, etc. Então,
você tem aquelas peças que fazem parte de um objeto maior. Isso é um tipo de associação que a gente chama de agregação ou composição. E qual a diferença entre agregação e composição? A agregação é que os objetos podem existir independentemente, quer dizer, eu tenho um carro e tenho um motor, eles existem independentemente. Mas se houver uma dependência, né, muito forte, aí não tem, aí a gente chama de composição. Por exemplo, eu funcionário, meus dependentes só existem se eu for funcionário. Se eu não for funcionário, não existe. Bem, gente, essas são as associações. Esse são, como falei, é um resumão de todos os assuntos que a gente viu em orientação a objeto. A prova vai ser basicamente teórica, para ver se você entendeu essas questões. Lógico que a prática vocês já fizeram as suas atividades. E qualquer dúvida, gente, a gente está aqui à disposição, tanto eu, professor Lilo, quanto o professor Cláudio aí. A gente vai estar à disposição. E boa sorte, gente. E obrigado por mais essa paciência de ter essa disciplina com a gente aí. E até a próxima.